Na seção final do capítulo 1, tratamos da concepção de filosofia de Epiteto e de como ela pode ter contribuído sem intenção para a subsequente perda de textos estoicos antigos. Como vimos para Epiteto, a filosofia não se trata apenas de ser capaz de compreender e interpretar textos filosóficos. Ela é também algo mais prático e existencial. Assim, para ele, a filosofia é uma atividade bastante diferente da disciplina acadêmica moderna. Antes de nos voltarmos diretamente para a filosofia estoica, é importante considerar precisamente como os estoicos concebiam a filosofia e como a sua concepção de filosofia difere da nossa. Se supusermos que os estoicos eram filósofos simplesmente no mesmo sentido em que um acadêmico moderno é filósofo, corremos o risco de inúmeros mal-entendidos e distorções. Em particular, podemos acabar por abstrair apenas aquelas partes da filosofia estoica que se encaixam ordenadamente nas categorias modernas de filosofia e ignorar tudo mais que não se encaixe. Embora esse tratamento possa ser intelectualmente frutífero, não nos permitirá compreender a filosofia estoica em seus próprios termos. Assim, comecemos por considerar alguns pensamentos estoicos quanto à natureza e à função da filosofia. O seguinte trecho provém de Epiteto. A filosofia não promete preservar nenhuma das coisas externas ao ser humano. Caso contrário, admitirá algo exterior à sua própria matéria. Do mesmo modo que a matéria da carpintaria é a madeira, a da estatuaria o bronze, assim também a matéria da arte da vida é a vida de cada um. Epiteto apresenta a filosofia estoica como uma arte preocupada com a transformação do modo de vida de uma pessoa. Em outro momento, ele sugere que o melhor indicador da filosofia de uma pessoa não é o que ela diz, mas como ela se comporta. Ele sugere que seus estudantes tentem observar-se em suas ações diárias para descobrir a qual escola de filosofia realmente pertencem. Ele prevê que a maioria de seus estudantes, todos, é claro, estudando o estoicismo, se descobrirão epicurista, sustentarão que o prazer é a chave para a felicidade, e alguns descobrirão que são peripatéticos, considerarão que a virtude é a chave para a felicidade, mas exigirão circunstâncias externas favoráveis. Porém, Epiteto duvida que encontrará muitos estoicos entre os estudantes de sua sala de aula, pessoas que sustentem que a virtude é a chave para a felicidade, independentemente das circunstâncias. Claro, todos os seus estudantes serão capazes de recitar argumentos e doutrinas estoicas, mas como vimos, para Epiteto isso não é suficiente. O verdadeiro estoico deve ser capaz de traduzir essas doutrinas em comportamento concreto. Não basta dizer que se pode ser virtuoso, e assim feliz, independentemente das circunstâncias. Deve-se efetivamente ser feliz independente das circunstâncias, seja em situação de perigo, desgraça, doença ou morte. A última reflexão de Epiteto é ecoada em uma passagem um tanto inquietante de Sêneca. Como sei com que serenidade suportarias a perda dos filhos, se diante dos olhos tens todos os que geraste? Eu te ouvi quando consolavas outras pessoas. Eu então teria visto exatamente a tua condição se tivesses consolado a ti mesmo, se tivesses vetado o teu próprio sofrimento. Para Sêneca, tanto quanto para Epiteto, os atos valem mais que as palavras.
De fato, Sêneca é explícito quanto à sua concepção de filosofia. Em uma de suas cartas, ele escreve: A filosofia não é uma habilidade para exibir em público, não se destina a servir de espetáculo. A filosofia não consiste em palavras, mas em ações. O seu fim não consiste em nos fazer passar o tempo com alguma distração, nem em libertar o ócio do tédio. O objetivo da filosofia consiste em dar forma e estrutura à nossa alma, em nos ensinar um rumo na vida, em orientar os nossos atos, em nos apontar o que devemos fazer ou pôr de lado. Sem ela, ninguém pode viver sem temor, ninguém pode viver em segurança. Pensamentos semelhantes podem ser encontrados nas obras de Musônio Rufo. Em resposta a uma pergunta pela importância relativa da teoria e da prática, Musônio indaga a quem se preferiria confiar a própria vida: a um médico inexperiente que fala muito bem de medicina, ou a um médico experiente, embora não muito articulado, com um bom histórico. Novamente, preferir-se-ia ouvir música tocada por alguém versado na teoria musical, que nunca tocou um instrumento antes, ou por alguém que não sabe nada de teoria musical, mas que é um músico experiente? As respostas para ambas as perguntas são óbvias. O mesmo critério se aplica à filosofia. Devemos valorizar muito mais alguém que consegue pôr sua filosofia em prática do que alguém que apenas fala de filosofia. Lamentavelmente, a falta de textos completos dos estoicos mais antigos torna difícil saber com certeza se Zenão ou Crisipo tinham essa concepção muito prática da filosofia delineada por Musônio, Sêneca e Epiteto. É concebível que tal concepção pudesse ser uma inovação posterior. Contudo, isso parece improvável. Se Zenão estudou com Crates, o cínico, deveríamos esperar que ele tivesse um tratamento igualmente orientado para a prática da filosofia. O fato de Zenão não ter permanecido um cínico, de ter optado em vez disso por estudar com Polemon e por fim fundar sua própria escola, é uma prova bastante clara de que ele não desejava tornar-se um cínico ortodoxo. No entanto, a orientação prática do cinismo sem dúvida deixou sua marca. E apesar de algumas tentativas antigas de argumentar que essa influência cínica se limitava ao Zenão jovem, estudiosos modernos demonstraram que temas cínicos podem ser encontrados em todo o antigo pórtico pintado. Com uma forte orientação prática tanto nos cínicos imediatamente anteriores aos primeiros estoicos, quanto nos estoicos posteriores, parece razoável supor que essa orientação marcou a concepção filosófica dos primeiros estoicos também. De fato, há alguns fatos históricos a favor dessa suposição. Em um estudo baseado em uma obra perdida de Crisipo, Cícero delineia um uso precoce de uma analogia médica pelos estoicos. Ecoando discussões de Sócrates que se encontram nos próprios diálogos platônicos, sugere-se que, assim como existe saúde e doença do corpo, também existe saúde e doença da alma. Embora haja uma arte estabelecida da medicina para o corpo, menos atenção foi dada ao desenvolvimento de uma arte da medicina para a alma, mesmo que a doença da alma seja muito mais grave do que a doença do corpo. A arte que se ocupa da cura ou terapia da alma é a filosofia, sugere Cícero, seguindo Crisipo. Portanto, a filosofia é uma arte dedicada a curar, de doenças, a alma, assim como a medicina é uma arte dedicada à cura do corpo de doenças. Quais seriam essas doenças da alma? Para os estoicos, essas doenças são famosamente as emoções.
e as emoções são elas próprias o produto de juízos errôneos. Falaremos melhor disso no capítulo 5. O processo de desvendar os juízos errôneos, que criam emoções indesejadas, é um processo de diagnóstico semelhante aos diagnósticos físicos realizados por um médico. De fato, as emoções são, em rigor, apenas os sintomas de uma perturbação mental mais profunda, a saber, crenças falsas que são o produto de juízos errôneos. A tarefa da filosofia, concebida como esta arte da medicina para a alma, é curar-nos dessas crenças falsas, ensinando-nos a evitar fazer juízos errôneos. O filósofo, para Crisipo, é, portanto, um médico da alma. Diferente dos médicos que tratam o corpo, contudo, os médicos estoicos da alma preocupar-se-ão menos com a cura das doenças mentais dos outros e mais com a condição de sua própria alma. Existe, de certeza, uma medicina para a mente, a filosofia, cuja ajuda não tem de vir de fora, como sucede com as doenças do corpo. Pelo contrário, devemos recorrer a todas as nossas forças para sermos capazes de nos curarmos a nós mesmos. A concepção da filosofia como arte destinada a tratar as doenças da alma, que cada um só pode praticar em si mesmo, forma o contexto para nossa passagem inicial de Epiteto. Quando Epiteto disse que a vida de cada indivíduo é o material da arte de viver, ele estava respondendo a um homem que lhe perguntou como poderia impedir que seu irmão se zangasse com ele. A resposta de Epiteto foi dizer que o homem deveria preocupar-se mais com sua própria reação emocional, a ira do irmão, do que com a ira do irmão em si. Se o homem quiser adotar a filosofia para tratar suas próprias doenças mentais, que o faça, mas não pense que poderá curar a ira do irmão. Apenas o próprio irmão pode fazer isso. Aqui pode-se ver os estoicos desenvolverem um tema originado em Sócrates, a saber, o pensamento de que a tarefa mais urgente que enfrentamos é cuidar de nossas próprias almas. Ninguém pode fazer isso por nós. Todos devemos dominar a arte de cuidar de si mesmo, por nós mesmos. Assim, o médico estoico da alma não é uma espécie de terapeuta evangelizador que está empenhado em tentar curar as almas de todos que encontra. Ao contrário, ele está focado em uma tarefa mais pessoal e privada, embora, como Sócrates e Diógenes o cínico, possa tentar encorajar outros a embarcar nesse mesmo trabalho pessoal por si mesmos. Como veremos mais adiante, os estoicos são materialistas, e a alma é concebida como um certo tipo de matéria em um certo estado. Qualquer discussão da cura da alma de emoções ruins, crenças falsas ou juízos falhos pode igualmente ser descrita sob a ótica da alteração da disposição física da alma. Crisipo também nos oferece uma analogia destinada a mostrar que qualquer alteração na disposição da alma terá um impacto necessário na maneira como atuamos. Ele sugere que imaginemos um cilindro deitado no chão. Para que o cilindro se mova, será necessário um impulso externo, mas a maneira como ele se move, rolagem, dependerá de sua natureza ou de sua forma interna, ou seja, sua secção circular. O movimento do cilindro, portanto, será o produto da interação da causa externa, o impulso, e da causa interna, a forma. Para Crisipo, a disposição da alma é análoga à forma do cilindro, enquanto os estímulos externos são análogos ao impulso. Sempre que alguém age em resposta a um evento externo, sua ação será necessariamente moldada pela disposição de sua alma,
bem como pelo evento externo em si. Em outras palavras, transformar a disposição da alma de um indivíduo terá um impacto direto em suas ações e, portanto, em seu modo de vida. Este é o sentido em que a filosofia, concebida como uma arte de curar a alma, é também uma arte de viver. Transformamos nossas vidas ao transformar as disposições habituais de nossas almas. Como veremos nos capítulos seguintes, os estoicos antigos desenvolveram um sistema filosófico complexo, incluindo lógica formal, teorias de linguagem e do conhecimento, ontologia e cosmologia, bem como teoria ética. No entanto, é importante lembrar que esses vários aspectos do sistema filosófico estoico foram desenvolvidos dentro desse contexto altamente prático. O objetivo da filosofia para os estoicos era transformar todo o modo de vida. Esse processo de transformação estava focado em tornar-se o máximo possível como a imagem idealizada do indivíduo que eles excogitaram, o sábio estoico.